com água. Alô? O pessoal vai chegando, vamos ver, né? Dá um tempinho. Gente, vocês que já chegaram aí ou estão assistindo a reprise, esse é o Shane and Shane. Só canções O assim som que você está ouvindo. maravilhosas. Enquanto a gente espera. Tá aqui. Se você é fotógrafo iniciante ou profissional, Aqui tem ali pela frente. e está apanhando E já vai. Oi, Lili e Vinícius. A gente vai começar o estudo, começar uma continuação. A gente começou quarta-feira passada, lembra? A estudar o livro de Hebreus, a carta, né? Uma carta escrita aos Hebreus. Muito interessante. Uma das preferidas de muitos cristãos. E a gente vai, capítulo por capítulo, pedaço por pedaço, estudar. Você fica aí, que o Everson já vai começar, a gente já vai começar. A gente está só esperando o pessoal da igreja chegar, a Rúbia chegou, tá? Pra gente começar a estudar, ok? Se concentra um pouquinho, preste atenção que você vai aprender hoje, hein? Vai aprender hoje. Sobe o som, DJ. Uma das preferidas. Ela tem que conectar lá, já tá? Entrar pega a gente está conectando aqui, dá um tempo para conectar lá embaixo também. Marina, traz aqui o celular. O som tá bom? Estou vendo se o som está... Tem uma cachorra aqui. Estradalhaço aqui. O nosso cachorro subiu aqui. Marina, você sempre entra no lugar errado. Ó. Aqui, ó. Só fazer isso. Aqui, ó. Agora, tá com a internet. Cuidado que você vai aparecer aí, tá? Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tchau. Marina chegou aqui, aí... Sabe como é que é? Como é que tá o som aí? Em casa. Como é que tá o volume de vocês? Oi, Gabi. Tudo bem? Dá pra ouvir a gente legal? Quem chegou aqui que falou cheguei? Foi a Rúbia. Amém. Vamos aprender, Rubinha? Deixa eu só ver se tá sendo som. Vamos lá. O som tá legal? Estão me ouvindo? Ouvindo o Everson? Oi, Paula! Distante, pertinho. Respondam aí, o som tá bom? Tá ótimo. Deixa eu botar um ganho aqui. Aí. Não sei por que não quer sair som. Da onde? No computador. Bom, o pessoal tá chegando aí. Pode preparar a palavra aí, a Bíblia em Hebreus capítulo 2. Tá bom? Pega a sua Bíblia. Prepare seu copo com água. O copo com água já está aqui preparado, mas aí vai beber. Apesar que ora e bebe também. Tem que beber bastante líquido. Beber é líquido, né? Beber bastante água, gente. Faz bem à saúde. Verdade. Faz bem para tudo. Por que não está tendo um volume aqui? Pergunta a Marina aí se está funcionando o som lá. Amém. Amém. Melhorou? Alô, alô. Marina, alô, melhorou alô. o som aí embaixo?
Chegou o som, filha? Aumenta o som do porque celular, minha filha. A gente aqui é ao vivo. Ela falou que já aumentou tudo. Aumentou da TV, não do... Ela falou que aumentou tudo. Ah, Melhorou, tá. Tá melhorou. ótimo. Então, gente, o som tá bom? O som tá direitinho? Então, nós vamos dar início ao nosso estudo. Tá bom? Deixa eu só desligar o negocinho aqui. Pronto. Como vocês sabem, semana passada nós iniciamos a nossa série de estudos em Hebreus. E Hebreus é uma carta fabulosa, porque ela vai falar exatamente... Melhorou, né? Que bom. Ela vai falar exatamente acerca deixa eu diminuir aqui. Do papel sacerdote, do papel do ofício como sacerdote de Cristo, do capítulo 5 até mais do 3 ao 5. Mas antes a gente vai tratar do capítulo 2, né? É uma carta fabulosa. A pessoa que escreveu estava extremamente inspirada. E todas as outras pessoas estavam inspiradas pelo Senhor, né? Pelo Espírito do Senhor. Então a gente vai compartilhar aqui um pouco da palavra do Senhor. A Dudu lá de longe, lá de perto de Volta Redonda, está aqui também. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura. Depois a gente vai trabalhar alguns aspectos acerca das Escrituras, tá bom? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 1. Eu vou ler um trecho, depois eu leio outro trecho e depois eu termino com o trecho final. A gente vai dividir em 3 partes, tá bom? E aí a gente consegue ter uma assimilação melhor. Versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa hora bendizer o teu santo nome, engrandecer o Senhor pela dádiva da vida, pedir ao Senhor que o teu Espírito nos conduza a entender o que a sua palavra quer dizer e como depositarmos a nossa fé num território sólido, numa rocha firme, inabalável, que jamais, jamais nos deixará desolados, desamparados ou coisa e tal. Assim nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, existe coisa melhor do que aprender com a palavra do Senhor? Ao longo da história, homens e mulheres aprenderam com a palavra do Senhor, e inspirados pela palavra do Senhor, escreveram obras fabulosas, obras fantásticas. Cristãos autênticos, cujo Espírito do Senhor habitando nestes, escreveram obras que estão marcadas na literatura, fizeram as mais belas pinturas, as mais obras de artesanato, os maiores impactos sociais, homens inspirados por essa escritura, baseando a fé no Cristo vivo, ressurreto, foram capazes de fazer toda a diferença na história que a gente vive. E não é diferente hoje. A gente olha para trás a história, e com a história a gente aprende acerca de como vivermos um presente que cause um impacto positivo no futuro. Quando eu estava orando, me veio à memória um dos livros que se tornou livro, que se tornou filme, né, escrito por Tolkien.
Tolkien, para quem não sabe, escreveu, né, o Hobbit, O Senhor dos Anéis, e era amigo pessoal de C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. Esses são os livros de literatura infanto-juvenil, adulto, que se tem mais amostra. Mas C.S. Lewis escreveu outras coisas também, como Cristianismo Puro e Simples, e entre outras fábulas maravilhosas, ou melhor, verdades fabulosas acerca do cristianismo. E tem uma passagem do Tolkien em que eles, né, o nosso amigo bolseiro vai junto com os anões para tentar resgatar a cidade, a entrada da cidade deles, que estava na caverna, nas pedras, e estava uma cidade desolada, o castelo totalmente vazio, morto, e quem havia dominado tudo aquilo era um dragão chamado Smaug. Então, eles tiveram tudo arruinado. E a esperança deles estava acerca de algo que não poderia ser arruinado, né? Uma profecia, uma palavra que havia dito que chegaria um determinado momento que surgiria alguém que pudesse ser um instrumento de salvação daquele povo. A gente olha para uma história dessa, que escrita por um homem extremamente inteligente, e pensa, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Como que isso se aplica ao nosso estudo de hoje? Muito simples. A grande realidade é que nós, como cristãos, temos negligenciado muito a aplicabilidade das Escrituras naquilo que a gente produz. A gente tem... Deixa eu endireitar aqui que está apertando aqui. A gente tem negligenciado muito o cristianismo, a Bíblia, a palavra, a história, acerca dos impactos na nossa vida, e com isso, a gente negligenciando a palavra do Senhor, a gente não tem produzido grandes obras, grandes feitos, grandes realizações. A gente está se reduzindo ao nicho da vida cristã, a gente está se reduzindo a um papel muito simplório, muito pequeno, e deixando de lado feitos maiores, a fim de que possamos impactar não apenas a nossa geração, mas as gerações vindouras. A gente pega uma época em que a gente viveu o seguinte segmento de vida. Não sei se a Elaine pegou isso, a Elaine é um pouquinho mais idosa do que eu, mais nova do que eu, mas um tempo mais de igreja do que eu. Acho que ela deve ter vivido. E a gente vive isso, né? Marina é uma filha que a gente tem maior alegria de poder ensiná-la, de compartilhar com ela dos escritos do Senhor. Mas Marina, como qualquer criança, é uma criança que dá dor de cabeça, dá trabalho, faz uma série de coisas que às vezes a gente tem que dar uma arrochada. E quando eu converso com ela, filha, o que você pretende fazer quando você crescer? Né? E ela conversa com a gente que ela quer ser, ora, uma professora de inglês, mas agora, de um tempo para cá, tem sido repórter, né? Jornalista, quer ser jornalista. E eu converso com ela e eu coloco algumas vezes alguns vídeos e tal, e havia estava acontecendo um grande debate na CNN, né? Aquele que tem uns debates lá. E eu fiquei colocando, a Marina ficou interessada naquela conversa, aquele diálogo, e a pergunta acerca de por quê, né? Na verdade, era até uma entrevista com duas pessoas fazendo ao mesmo tempo com um âncora. Uma pessoa que teria sido indicada para representar um papel político, né, forte na parte da cultura. E ela ficou intrigada com aquilo, eu fiquei instigando mais ela, eu falei assim, observa as perguntas, Marina, observa as respostas dessa pessoa. A pessoa está perguntando ali quem foi que convidou ele para fazer parte daquele papel na cultura, e ele está falando dos seus atributos, da sua formação acadêmica, musicista, né, doutorado e tal, e não está respondendo a pergunta.
E fui conversando com ela, com Marina, para que ela entendesse. Preste atenção, a gente está vendo uma entrevista. A gente não sabe qual é o cunho religioso de nenhum deles. Você quer ser jornalista. O que vai nortear a sua vida como no jornalista é quem você é e não o que você faz. É o que você é. Cristã, nascida de novo, tem um Redentor na sua vida, tem um Cristo. Então, observe. Olha o que você precisa estudar. Olha como você precisará responder. Porque você está representando alguém que é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Que é o seu Redentor, é o seu Senhor. E aí, conversando isso com ela, pô, bacana, pai e tal. Mas aí a gente fala, filha, vamos ler. Lê para mim, pai. Já leu hoje, pai? Ah, pai, eu quero brincar. Sabe, ela tem 10 anos de idade, tem uma fase. Mas é interessante quando a gente chega nos nossos 16, nossos 20, nossos 30, nossos 40, nossos 55. E a vida vai passando e a gente não se doa a nem um pouco ler as Escrituras com a devida dedicação que ela merece e nem tampouco ler outra obra sequer. Uma pergunta, qual foi o último livro que você leu de capa a capa? Ia falar de capa contra capa, mas aí é só a primeira. De capa a capa. Qual foi o último livro não teológico que você tenha lido, que tenha agregado para você conhecimento? Pensa. Qual foram os últimos livros que você leu? Os rabinos, eles vão dizer assim, Betão, meu irmão, show. Os rabinos, eles vão dizer assim, conhecimento é santidade. E por que quando ele fala conhecimento e santidade? Todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer leitura, ele vai dizer que é santidade. Porque ele vai dizer o seguinte, tudo aquilo que eu adquiro, que eu estudo, que eu aprendo, que eu conheço, tendo a mentalidade de Deus na minha vida, eu vou converter aquilo para a glória de Deus. E convertendo para a glória de Deus, eu sei que todo o meu aprendizado, tudo que eu tenho conhecido e visto por uma ótica, a ótica do Evangelho, a ótica das Escrituras. Então a minha pergunta para você hoje, para a gente começar o nosso estudo, a gente está preparado para ser um instrumento lá na frente, relevante, aqui relevante, ou a gente vai ficar sempre parado, alimentando uma mediocridade? Eu falo mediocridade porque é o termo de mediano em nossas vidas. Tudo bem, a gente mora numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? A gente mora em Cabo Frio, que é uma cidade praiana, turística, mais turística do que turística, e a gente tem aquele hábito de, já que eu tenho um contato de alguém que é vereador, ele vai conseguir para mim um trabalho, então eu não preciso me dedicar muito ao estudo, uma coisinha boba, tal. Como eu estou no interior, a exigência é menor, então para que eu me dou ao estudo, à devoção, ao aprendizado? Mas o mundo dá voltas, meu querido. Quem diria há 30 anos atrás que teríamos pelo menos duas faculdades? Tínhamos a Ferlagos, mas quem pensaria que teríamos uma Veiga de Almeida e uma Estácio? Quem diria? Quem diria que nós teríamos aqui em Cabo Frio tanto investimento no sentido privado e que muitos dos empregos não são preenchidos porque não tem pessoas que com a qualificação, com a capacitação para exercer. Então, é muito triste quando nós cristãos temos a tendência de deixar e negligenciar o conhecimento, o crescimento, para, dentro de um nicho da nossa vida, vivermos como se apenas isso daqui, dentro desse quadradinho, é minha vida. A gente perde uma perspectiva muito mais ampla daquilo que a gente pode ser na mão do Senhor, limitando a nossa capacidade simplesmente
a nossa possibilidade, né? A gente não consegue ver que a gente está debaixo da mão de um Deus tão poderoso e que quanto mais nós nos aprofundamos nas Escrituras e nas leituras, em tudo que vem à nossa mão, mais instrumental nós somos aonde Ele deseja nos colocar. Então a gente precisa aprofundar esse conhecimento, a fim de que a nossa vida tenha um impacto na vida do simples, do intelectual, do pobre e do rico, do matuto ao estudado, ao glamouroso. A gente precisa lembrar que o Evangelho é para todos, não é para apenas um nicho. E aí, de repente a gente pode se perguntar, mas aí é onde está a unção nisso? A unção está em que eu e você fomos alcançados pelo Espírito, e sendo alcançados pelo Espírito, o que a gente está fazendo com o que Ele está colocando na nossa mão, né? Então, dentro desse sentido, eu queria começar lendo o versículo 1, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Bom, olha que coisa interessante, a gente tem uma advertência aqui muito fundamental pelo escritor. Temos uma porção positiva e uma porção negativa. Quando ele começa dizendo por esta razão, que razão? Quer saber? Que razão? Por que razão? Esse termo, por esta razão, pode ser substituído como consequência. Mas como consequência de quê? Que consequência do quê? Por razão do quê importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas? Esse versículo aqui, essas palavrinhas iniciais, estão fazendo menção exatamente ao capítulo 1. Falando sobre aquele que é a revelação total, derradeira, final de Deus, Cristo Jesus. É a fala final de Deus, por meio de quem foi nos revelado os oráculos e quem Deus é Cristo. E que tudo está aos pés desse Senhor, que é Jesus, Criador com o Pai e com o Espírito, e que está no governo de nossas vidas. Por essa razão, ele vai dizer, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Tem versões que vai dizer assim, ao invés de importa que nos apeguemos. Qual a sua? 2, né? Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Exato, só aí. Prestar atenção. A gente está vivendo uma época, um período da nossa existência em que a atenção é algo que está sendo grandemente, né, há uma guerra para ter a nossa atenção. Está sendo disputada a nossa atenção. Basta você passar pelo Facebook, pelo Instagram, pela TV, comerciais rápidos, a própria apresentação de um telejornal, você vai ver que demora alguns segundos, já passa por uma outra câmera, já passa por outra câmera, porque somos parte de uma geração que não está muito a fim de prestar a atenção. Mas como cristãos, nós precisamos lembrar que, independente de fazer parte de uma geração, como a geração que vivemos, somos e devemos prestar atenção nos detalhes, nos pormenores, nas coisas que estão sendo ditas. Porque senão a gente é levado a viver um pensamento acrítico, um pensamento na verdade, numb, né? Que em português é entorpecedor, e não temos o discernimento de compreender se aquilo ali tem um fundo de verdade ou é uma mentira, se tem um fundo real ou é algo irreal, se está de acordo com princípios basilares
que afetarão a minha vida, a vida da sociedade, ou não, só tem algo que me favorece e estou nem aí para a sociedade. Então a gente vive uma geração, né, que o Zygmunt Bauman, né, o filósofo polonês, falecido filósofo polonês, dizia uma geração líquida, né, uma geração de uma sociedade que é muito fácil se amoldar a qualquer coisa. Nos amoldamos muito fácil a muitas coisas, mas assim como a água se amolda a recipientes diversos, basta quebrar esse recipiente que essa água se desfaz. Então, a gente tem que prestar atenção nesse pormenor aqui. Por esta razão, pela razão de Cristo ser Senhor e soberano, pela razão de Cristo ser a expressão da fala de Deus, tudo o que está fora do escopo da fala de Cristo está fora do escopo da fala de Deus. Cristo precisa ser a lente com que eu vejo as expressões políticas vigentes. Cristo tem que ser as lentes com as quais eu analiso as propostas políticas que virão neste ano. Cristo tem que ser a lente a qual e pela qual eu absorvo, eu observo e absorvo o que é bom e descarto o que é ruim. Então a gente precisa ser, nesse caso eu falo para nós cristãos, a gente precisa entender que idolatria não anda junto com cristianismo. A idolatria destrói homens. A idolatria corrompe a mentalidade do ser humano. Porque a idolatria vai buscar interesses que lhes são particulares em detrimento da glória de Deus. Então, dentro desse pressuposto de que ele está dizendo que a razão que é importante a gente ter atenção é essa razão, a razão de Cristo. Cristo é a razão que eu observo as coisas. Cristo é a razão que eu vejo a minha vida. Cristo é a razão que eu analiso esse momento atual. A pandemia, a quarentena, as disputas políticas, os posicionamentos políticos, os posicionamentos em nível municipal, estadual e nacional. A fim de quê? A fim de que eu não seja massa de manobra. A gente acaba se tornando massa de manobra, tanto do político A como do político B, sem levar em conta que, em momento nenhum, as Escrituras me disse que governadores farão da minha vida melhor. Muito pelo contrário. As Escrituras mostram os cristãos sendo perseguidos, os cristãos apanhando, os cristãos sofrendo. Os cristãos precisam repensar, pensar, atuar, trabalhar no escopo de que eles estão trabalhando para Cristo, para o Senhor. Seja em qualquer ambiente, no executivo, no legislativo, aonde estiver deliberando, trabalhando, ele precisa lembrar que os óculos que ele está olhando é o óculos do Evangelho. Então, se eu olho para um candidato que está vindo agora, ele pode estar dizendo que ele é evangélico, filho, neto, bisneto de pastor ou pastor. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é quais são as propostas que este sujeito está trazendo. Essa proposta afeta a sociedade positivamente, seja ela uma proposta que vai alcançar tanto cristãos como não cristãos, ou eu só estou olhando para o meu nicho. A gente precisa lembrar que, como cristãos, o nosso olhar tem que ser baseado, tem que ter esse foco em que o olhar de Cristo é um olhar de igualdade. Eu não posso olhar para um político que vai defender a família, mas que, defendendo a família, ele quer articular ferramentas que ferem outras pessoas. Eu não posso defender um político que vai querer defender um nicho apenas da sociedade. Eu tenho que ter um olhar realmente
igualitário, no sentido de que Cristo veio para alcançar a qualquer povo, qualquer nação, qualquer homem e qualquer mulher, distinto de etnia, posicionamento, o que for. E aí quando ele diz sobre a importância de nos apegarmos com mais firmeza, de termos atenção, estarmos atentos à obra de Cristo, à obra vicária de Cristo, à obra substitutiva de Cristo, à obra linda que Cristo fez na nossa vida, e quem Ele é e o que representa, que até os seres mais sobrenaturais se submetem a Ele, nós que somos seres frágeis, passageiros, precisamos também ter essa percepção de submissão. E aí, Elaine, eu te faço a seguinte pergunta. Quando ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a estas verdades. Como nos apegamos a essa verdade? Como nos atentamos para essa verdade? Você leu que verso? O verso 1. A parte B? Para não nos desviarmos dela, precisamos ter atenção para isso? Exato. A parte positiva de prestarmos atenção, né, como consequência da obra de Cristo, é sabermos que a gente tem que um Cristo em quem a gente pode olhar. Sim. A parte negativa é que a gente pode desviar o nosso foco de Cristo facilmente. Sim. Facilmente. Sim. Vou pegá-la de surpresa. De novo, facilmente, sim. Cite um exemplo. Como exemplo? Mãe. Como mãe? Um filho tira você do foco em 2 minutos. Né? 2 minutos. Mas no sentido de que quando você passa por todo o processo de gerar um filho e nasce, tem todo aquele Casas Bahia, né? Dedicação total. E você passa a perder o foco por algum momento. Está indo tudo bem, foi tudo bem, é maravilhoso, você está descobrindo aquela coisa da gestação, o ato da maternidade, amamentar, e os paparicos, e os cuidados. E aí, de repente, você está se vendo colocando o seu filho, sabe aquela imagem do Simba lá, sendo levado lá no alto? Simba. É por aí. Aí você fala, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça essa criança. E você perde o foco. Aí você não esquece que tem marido, esquece que tem o seu tempo que você tem que dividir entre oração e meditação, que você dá o seu louvor ao Senhor. E você pode passar por um tempo curto, ou você pode ficar por meses e anos envolvido nesse amor, que é um amor, caraca, é punk, amor de filho, e você perde o foco do Senhor. Pode ser esse exemplo? Pode. Você perde o foco. Eu lembro que quando Marina nasceu, eu perguntei para o Fernando assim, Fernando, como é que é esse amor de pai? Porque ela nasceu, eu amo minha filha desde a barriguinha, mas assim, ainda não tenho aquela coisa, né? Tal. Ainda não tem uma proximidade, uma intimidade, tanto é né? que com menos de um mês de nascida, eu fiquei 10 dias ou 12 dias fora, eu viajei para fora. Foi. Eu viajei para longe, muito longe. E eu senti mais falta da Elaine do que da minha filha. E eu ficava assim, eu não amo a minha filha. Meu Deus do céu. Mas aos poucos isso foi sendo desenvolvido e chegou um momento que eu tive que parar e pensar, epa, tá muito forte, tá né? Muito forte tá isso. muito grande. O amor do filho vai crescendo, gente. É uma coisa enlouquecedora, vai crescendo. E você vai amando. E você tem um ponto que você fala assim, gente, eu amo demais essa criança, tô até com medo. Porque você começa a ter falas em que Senhor Jesus fica em segundo plano. O Senhor que me deu, mas eu só consigo olhar porque Ele me deu. E é maravilhoso. Eu vou falar uma fala aqui, que eu já fui uma vez até criticado por isso, mas eu volto a falar. Como diz Lutero, a palavra, né, em relação àquilo que a minha consciência não pode ir contra a palavra, eu vou precisar falar. Quantas vezes a gente vê assim, meu filho é a razão da minha vida.
sem meu filho eu não tenho razão. Gente, eu amo minha filha, eu não sei o que seria se perder, mas eu trabalho a minha mentalidade justamente nisso, no que a palavra diz. Exato. É atentar continuamente, perseverar continuamente, me apegar com atenção, com firmeza a essas verdades que eu ouço acerca de quem Cristo é. Foi o que falamos domingo. Que foi falado no domingo e que foi falado na quarta passada. Cristo é a voz final de Deus, é a revelação derradeira de Deus, é a fala de Deus, é o próprio Deus. E quando a gente bota Deus no segundo plano, mesmo que seja o nosso filho, a gente torna o nosso filho um ídolo, o nosso amor, a nossa atenção, a nossa devoção. Você não precisa falar. Na sua consciência é claro, não é claro, Elaine, que Deus é mais importante. Mas as suas atitudes expressam mostram o seu coração. Que não é. Não é. Aí você fala, não, eu não tenho que estar indo na igreja para dizer que eu sou crente. Você não tem que estar indo na igreja para dizer que você é crente, não. A gente vai à igreja para a gente estar enchendo a nossa mente das coisas que são do alto. A igreja nos influencia como cristãos para ser cristãos. Nos ensina a ter a atitude do mestre. Tem que estabelecer a coisa certa. Por que devemos sempre prestar culto ao Senhor? Porque o salmista falou todos os dias, contempla a beleza do Senhor, todos os dias presta culto, todos os dias adora. Tributai Porque a Ele. todos os dias a gente olha para tudo, menos para Ele. Então a gente perde o foco rapidamente. Muito fácil. Tudo nos tira o foco. É. E aí, de repente, você pode se perguntar, né? Os amores, né, Os vida? amores. Os amores dessa vida. Eu me lembro de Agostinho falando Muitos sobre os amores. Organize-os. Aí quando a gente olha, poxa, mas o que tem a ver falar de família, de filho, com o versículo capítulo 2 de Hebreus? Tem tudo a ver, porque as escrituras se aplicam à nossa vida de forma geral. Para eu concluir, né, a minha esposa acabou completando a ideia dela, eu esqueci de completar a minha, né, para não dizer que ela me interrompeu. Chegou um momento que eu precisei parar e pensar, será que eu amo mais a minha filha do que a Deus? E num desses momentos eu conversava com a Elaine e falei assim, Elaine, eu não sei se Deus me pedisse para que eu provasse que eu amo levando Marina, eu seria capaz de dizer que provava, porque eu não sei. Mas aí o que eu passei a fazer foi, Senhor, que o meu coração esteja olhando para o Senhor, que o meu foco esteja sempre no Senhor, que a minha perseverança seja em amar o Senhor mais do que a Marina, do que a Elaine, e que Marina e Elaine fiquem sempre em segundo plano em relação a quem o Senhor é. Lembre, Marina e Elaine fiquem em segundo plano em relação a quem Jesus é, Sim. não a igreja. Igreja nunca pode se colocar na posição da minha filha, da minha esposa, porque são elas que estarão do meu lado quando tudo é errado. Então, mas em relação a Jesus, ao nosso Deus Trino, eles sempre serão a segunda. Eu falo para Marina, eu sempre serei o seu segundo, ou terceiro, dependendo da posição hierárquica entre eu e Elaine aqui, né? Então, mas ficaria com o maior prazer em terceiro. E ela entende isso, ela sabe, pai, o senhor é a pessoa que eu mais amo. Eu falo, não, filho, é Jesus. Não, pai, eu estou falando da terra. Da terra. Por quê? São coisas simples, que parecem simples, mas que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque se a gente diz a perceber-se de que Cristo é o Senhor sobre a nossa vida e os óculos que olhamos, os óculos do Evangelho, vemos tudo, a gente vai se desviar dessa verdade. E desviando dessa verdade, passamos a fazer tudo e todas as coisas sem o direcionamento, a verdade e a realidade de quem Cristo é. E aí pecamos. Quando tiramos os nossos olhos da percepção do que fazemos e agimos por causa de Cristo, passaremos a agir por um outro amor, por uma outra motivação, seja uma aceitação própria, uma aceitação pelo outro, seja a questão de fama, seja a questão de sucesso, seja a questão de ser reconhecido e visto. Olhe bem, pense comigo, já pensou você, e eu já pensei muito sobre isso, se na minha vida eu não pregar para mais do que 7, 10 pessoas, ou eu não tiver um impacto em 100 ou 200 pessoas, mas somente em 2 ou 3,
e essas pessoas não forem a minha filha, a minha esposa, a minha mãe, eu posso estar falando de repente para centenas e centenas de pessoas. Mas se eu não tiver influência na vida da minha esposa, da minha filha, isso quer dizer que dentro de casa eu vivo quem eu sou. E lá fora eu vivo uma hipocrisia, uma máscara. Eu perdi o foco de Cristo e passei a vivenciar um fariseu. Eu me tornei um fariseu moderno. Então, quando ele fala sobre atentarmos com muita atenção realmente, apegarmos com firmeza as verdades ouvidas e não desviarmos, ele vai dizer até uma condição. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aqui ele está dizendo sobre como no Antigo Testamento os anjos foram instrumentos de Deus para falar ao povo, e o povo não obedecendo, não ouvindo aos anjos. Lembra de quando Sodoma e Gomorra teve o seu final, terrível final, não dando ouvido aos anjos? O castigo que ele recebeu foi justo? Anjos que estão abaixo do Senhor Jesus, como ele explica no capítulo 1. Como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação? O que nos faz pensar isso, né? Não escaparemos. Se negligenciarmos a salvação de Jesus, nós não temos salvação. Estaremos condenados ao inferno. Sim, ao inferno. Talvez seja uma palavra não politicamente correta nos dias de hoje, talvez seja uma palavra pouco utilizada em muitos contextos eclesiásticos, mas é exatamente isso. Se negligenciarmos tão grande salvação, o nosso fim é o inferno. Cristo, ele, no seu primeiro sermão, ele vai dizer: arrependei-vos vós, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ou o reino dos céus, quando chega, traz duas notícias, uma positiva e uma negativa. A positiva é a salvação, mas a negativa vai dizer: você é um pecador. E ouvirmos que somos pecadores, não é legal. Bate com o nosso ego, né? Poxa, eu não roubo, eu não mato, eu não sou igual aos políticos, eu sou uma pessoa reta, justa. Por que eu vou para o inferno? Que inferno, rapaz. É simples. Podemos andar justamente aos nossos olhos, mas as nossas justiças, a nossa justiça, não é capaz de pagar pela dívida que nós temos de sermos pecadores. E aí é uma conversa para a gente sentar, né, assim que acabar a quarentena, e conversar. E interessante é que dentro dessa conversa que ela está falando, é que a gente nasce pecador por causa de Adão e Eva, e depois, por causa dos nossos pecados, continuamos pecadores. Você já viu uma criança que diz que o brinquedo é dela? É meu, isso é meu. E não compartilha? 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela demonstra o coração dela. Ah, mas a criança não foi ensinada exatamente, que ela nasce pecadora, assim. Marina nasceu tão bela, bonita, era a melhor parte de mim, mas tadinha, pecadora. Como diz o cientista e pastor Adalto Lourenço, miserável, tadinha, carente da graça de Deus como nós. A diferença é o prazo que a gente tem de pecado, que é muito maior, e ela ainda vai cumprir esse prazo. Então, quando a gente olha e vê que se homens negligenciando anjos sofreram punição, imagine negligenciarmos a salvação de Jesus. Infelizmente. Verso 3 foi esse, né? Que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação. Continua. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha só, a geração de pessoas que está ouvindo que está lendo e ouvindo, né, essa carta, não é a geração de
de Jesus e não é a geração dos apóstolos, é uma geração depois deles. Ou seja, é uma geração que não ouviu direto do Senhor Jesus e não ouviu direto dos apóstolos, mas ouviu de terceiros. Então, essa geração vai dizer que, uma vez foi anunciada no início, oficialmente anunciada inicialmente pelo Senhor, né, foi depois nos confirmada pelos que a ouviram do Senhor e passaram para eles. E outra coisa, dando Deus testemunho juntamente com eles, esses que foram falando sobre esse evangelho, por meio de sinais, por meio de prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a vontade dele, a vontade de Deus. A pregação do evangelho sempre trará o impacto na nossa vida. E o Senhor pode usar de sinais, prodígios, como usou naquela época, hoje também. Naquela época, você vai olhar, e né, na história da Bíblia, povos que foram alcançados e no início do alcance do Evangelho teve milagres, curas, transformações, e você pode se perguntar assim, poxa, por que hoje a gente não vê tantos milagres quanto a gente viu no início da igreja? Por que a gente não vê tanta libertação, tantas manifestações como a gente viu? É muito simples de explicar isso. Sinais como cura, libertação, o poder de Deus sendo manifestado, são sinais para corroborar com o evangelho que está sendo pregado. Se na nossa igreja não tem tido sinais, é simples. É porque já há o evangelho sendo pregado. E nós já sabemos que o Senhor é poderoso. E que milagres podem ser ou não consequências, e é consequência da graça de Deus. Pode acontecer ou não. Agora, se você for para uma região como o Oriente Médio, África, você vai ver testemunhos de pessoas que, orando por uma pessoa cega com olho branco, quando tirou a mão, o olho ficou normal, com a sua coloração, e enxergou. E pregando esse evangelho, a pessoa pôde ver, realmente Jesus é poderoso. Então, para demonstração do poder do Senhor, na confirmação do evangelho, existem as manifestações de sinais, prodígios. E se há um sinal que é miraculoso, que é poderoso, chama-se conversão. A conversão é o maior sinal do poder de Deus. Gente, cura, a pessoa pode morrer e ir para o inferno. Ver o mar se abrir, a pessoa pode morrer e ir para o inferno. Após receber a cura, após ver o milagre. Agora, quando o coração é convertido, esse grande milagre jamais vai levá-lo a perder a sua salvação. Porque os seus olhos sempre se voltarão para aquele que o resgatou. Esse grande milagre vai levá-lo a experimentar o que o olho nenhum nunca viu, nem ouvidos nunca ouviu. Ou seja, coisas grandiosas ainda serão experimentadas. É por isso que o autor, aos Hebreus, ele vai advertir, do versículo 1 ao versículo 4, isso, olha, você sabe a verdade. É mais ou menos o que a minha mãe fez comigo, quando eu tive uma experiência com o Senhor, né, na minha caminhada de conhecê-lo. A senhora, minha mãe, chegou e disse, agora você sabe a verdade, né? Se der mole, acabou. Então é exatamente o que o escritor está dizendo. Você sabe a verdade, ande na verdade, experimente essa verdade, viva essa verdade. Não se afaste dessa verdade, porque se você se afastar dessa verdade, é um indicativo de que você não conheceu essa verdade na sua plenitude. E o que acontece quando rejeitamos essa verdade? Rejeitar a salvação é viver em perdição. E aí é que está a gente ter essa noção de que estamos perdidos. O Espírito Santo tem esse papel em nossa vida de nos mostrar que estamos perdidos. E estando perdidos, ao chegar ao Evangelho, vendo essa verdade de que estamos perdidos, dizemos, nos salva, precisamos. E sendo salvos por Ele, andando por Ele, vivendo por Ele, experimentamos a
graça, maravilhosa graça de quem Ele é. A segunda parte, que vai ser bem breve, é a superioridade de Cristo aos anjos e o papel determinado dele como regente de uma vinda, de uma era vindoura. A gente está vivendo um tempo presente, mas a gente vai viver uma era vindoura. Né, quando a parousia, ou parúzia, né, a vinda manifestada de Cristo chegar à Terra. Ele vai dizer, pois, no versículo 5, não foi a anjos, Elaine, que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ele vai falar agora sobre o mundo que há de vir. E ele vai dizer, olha, o mundo não foi sujeitado a anjos. O Pai não sujeitou o mundo a anjos. Então não espere que anjos venham te salvar, ou que venham te fazer a intervenção entre você e Deus. Porque o mundo foi entregue a outro. A outro. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, Salmo 8, se você ler Salmo 8, versos 4 e 6, vai dizer isso. Quem é um homem que dele te lembres? Ou filho de um homem, Elaine, que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ele está citando Salmo 8. E quem é este homem de Salmo 8? É Jesus. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está dizendo que Jesus foi feito por um tempo, como homem. Foi criado, né? Gerado por Deus. Criado não. Gerado por Deus, o Pai. E que nascendo de um ventre, Maria, foi menor um pouco que os anjos. Hierarquicamente, como criação ali, os anjos estavam maiores do que Jesus. Mas foi só por um pouquinho de tempo. Só tempo de cumprir as exigências da lei e o plano divino do conselho da Trindade. Versículo 8 vai dizer, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou fora, ou nada deixou fora do seu domínio. Você acha que a sua vida está fora do domínio do Senhor Jesus? Você pode crer ou não crer em Jesus. Você pode ter uma fé grande ou pequena. Você pode estar debilitado ou saudável. Você pode estar com medo ou com coragem. Você pode estar empregado ou desempregado. Você pode estar doente ou saudável. A sua vida está debaixo do domínio de Jesus. Olha que coisa linda. Se Jesus foi capaz de se entregar na cruz do Calvário por nossas vidas pecadores, quando faz de nós seus filhos, você acha que Ele é incapaz de cuidar da sua vida agora? Você acha que Ele é incapaz de abençoar a sua vida? De direcionar a sua vida? De capacitar a sua vida? Preste atenção no que eu vou falar. Tudo que tem chegado à sua vida é a oportunidade para você desenvolver-se para a glória de Deus. Para algo que possa ser muito maior do que as suas expectativas. Eu sempre falo para a Elaine, faz alguma coisa, estuda, leia, faz alguma coisa. Pega alguma coisa, leia. Da mesma forma que ela também fica. Já leu hoje? Já leu? Já estudou? Já preparou um sermão? Já preparou um estudo? Porque a gente precisa compreender que se Jesus está no domínio de todas as coisas, morar em Cabo Frio hoje pode ser algo muito passageiro para muitos de nós que aqui estamos. Uma cidade, lembra do início da nossa conversa aqui? Que a gente, como cabofriense, ou que mora em Cabo Frio, temos a tendência de acomodarmos, de nos acostumarmos com
a fazenda que é Cabo Frio, mas É. esquecemos que o Senhor pode nos levar para Niterói, para o Rio, para São Paulo, Para qualquer para canto. qualquer canto. E aí você indo para Niterói, você vai competir com pessoas que estão realmente se doando e se dando para Buscando crescimento. crescimento. E não tem nada muitas vezes com Deus. Não. É pessoal. É a ambição dela. E aí a gente tem o Senhor que domina. E a gente vê que envolve disciplina, né? Envolve força, esforço para alcançar o que botou como meta. Uhum. Olha para as pessoas. Vou dar um exemplo de um amigo meu, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, e ele sabe disso. A gente tem um amigo chamado José Roberto, que intimamente chamamos de Betão. É um amigo da adolescência, amigo que fez parte da Hot Gang, né? Da Hot Gang, que era a Hot Gang, a galera. E ele vivia numa casa cujo quarto não tinha nenhuma janela direito, um quarto com um cheiro meio mofado, e estudou em escola pública no Miguel Couto, fazia pentinho à tarde, ou polia os pentes à tarde para vender na feira de artesanato, mas ralava para fazer um pré-vestibular mais em conta, acordava às 5 da manhã para ler jornal, para assistir o jornal, para ficar atento a fim de compreender o mundo. Queria muito fazer uma faculdade federal, se eu não me engano era odonto, e a sua segunda opção era biologia. O que passou para biologia, e passou para biologia em Campos, na UF, e lá, estudando, com a dificuldade que a mãe tinha aqui de ser caseira e sustentá-lo lá, por muitos e muitos dias e noites, ele foi dormir com fome e ficou os dias com fome, e se dedicando ao estudo, forçando mesmo aquela situação. Poderia ter desistido, vou voltar para Cabo Frio, lá eu trabalho em qualquer coisa, vejo uma boca na prefeitura. Não, estudou, a um ponto em que ele conseguiu se destacar, e ele começou a analisar o seguinte: amigos dele que estavam com alguma dúvida, ele falava assim: pô, você está com uma dúvida na matéria tal? Eu falei: tô. Cara, se quiser, eu vou lá amanhã à sua casa às 11 horas, para eu te dar uma força. Beleza, vai 11 horas lá, aproveita e você almoça comigo. Ele: que isso, almoçar não, rapaz. Não, almoça sim. Bom, já estava garantido o almoço daquele dia. E ele foi se dedicando, foi crescendo. Hoje, esse meu amigo, ele não é apenas um graduado em biologia, mas ele é mestre, doutor e pós-doutor em biologia. Professor da UFRJ, professor em Macaé também. Ele é um exemplo para mim, para o meu amigo Marcelo, que olhamos e falamos: cara, quem diria que um sujeito aqui do bairro iria um dia fazer mestrado fora do Brasil, em doutorado na Inglaterra, um pós-doutorado na Inglaterra, né? É um dos caras que mais entende sobre a instrumentalidade do ferro nos insetos e a sua utilidade na vida como um todo. Mana, você entende que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e que fronteiras para o Senhor não passam de apenas linhas imaginadas por nós? Lucas e Tadeu, meu aluno, chegou aí, ó. Então, quando a gente para pensar, se ele tem domínio sobre todas as coisas, eu penso no meu outro amigo, discipulador Igor Miguel, um sujeito aqui de Cabo Frio, cara de montes aqui, de igrejinha e outra igreja e ali, e que um dia o Senhor o leva para Minas Gerais, BH, passa perrengue, cresce, faz o seu estudo, desenvolve-se na teologia, faz um pré-vestibular, entra para a faculdade de pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais, faz um mestrado na USP. Veja, eu não estou falando que todos nós faremos um mestrado ou doutorado. Eu, hein? Não estou falando isso. Mas eu estou falando o seguinte: é que
O que tem chegado à nossa mão, que o Senhor tem nos trazido, que a gente tem feito com tudo aquilo que foi dito no versículo 1? Tendo Cristo, atenção à obra de Cristo, a soberania de Cristo, o poder de Cristo, o que tem chegado à minha mão que eu tenho feito? Compreendendo que eu posso fazer algo de impacto para a sociedade, para a minha família, para o bairro, para onde eu estiver. Parou para pensar comigo? Porque se Ele é soberano sobre todas as coisas, eu vou fechar aqui para a gente terminar e a Elane participar também. Ele vai dizer no versículo 8 ainda: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. O autor está dizendo aqui o seguinte: na vinda dele haverá a plenitude do seu reino. A gente não vê. A gente não vê. Embora todas as coisas estão sujeitas. Mas com a vinda dele, seu reino, sua parousia, aí nós veremos o que a gente hoje não consegue ver. Sim. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Olha a supremacia do Senhor sobre os anjos, seres celestiais poderosos. Eu te pergunto, você acha que o Senhor não tem planos maravilhosos para a sua vida? Planos grandes para a sua vida? O que você está fazendo? Qual é o seu olhar? A pandemia tem sido um limitador para você pensar no que você pode apresentar como ação de graças ao Senhor? A pandemia tem sido um instrumento na sua vida, ou a quarentena, que tem colocado um limite no seu pensar acerca de Cristo? Porque se a pandemia ou quarentena ou qualquer ideia ideológica, política, tem sido limitante na sua mentalidade, na sua vida, é porque você não está agarrando, não está prestando atenção com toda a firmeza mesmo essa verdade, que Cristo é superior e soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. No fim de tudo, no caso desse nosso isolamento, nós vamos perceber o quanto tempo tivemos para abraçar tantas oportunidades que estamos observando. Uma oportunidade rica da gente se encontrar o Senhor e ouvir o que Ele tem para a nossa caminhada, né? Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 20. Acertei? 20 de maio. Acertei. Essa mulher aqui, há um ano atrás, 20 de maio. como um instrumento do Senhor, como a gente vai falar? Eu vou dar um exemplo pessoal. Há um ano atrás, ela nem lembra. Não mesmo. Não lembra, tá vendo? Semana passada eu não sei de nada. Há um ano atrás, nessa hora, nós estávamos 20 de maio. ouvindo alguém que a gente admira muito. Quem? Tim Keller. Ah, foi quando a gente estava lá no Rio? Nossa. Interessante que foi o ano passado, dia 20. Que a gente chamou a Gabi pra ir, o Tom. A gente Interessante. queria carregar todo mundo. Por que é interessante? Porque eu lembro de ter comprado os tickets, né? Sim. Para ir. Ele um fez mês a inscrição, antes. Um mês antes. pagou e vamos. Aí quando chegou no dia, eu falei para ela, no dia antes, falei, vida, não tem dinheiro para ir. Não tem dinheiro. Não tem como Fiquei ir. apavorada. Não tenho como eu ir. Como é que eu vou? Eu não posso faltar aula, eu tenho que dar aula outro dia. E como é que vai ficar essa situação? E ela, não, vida, vamos e tal. Eu já tinha desistido já. Eu sei que ela pegou um dinheiro emprestado com a mãe, R$100. E eu pedi a um irmão meu também R$100. Aqui, ó.
Alguém em Cabo Frio vai na praia de Tim Keller na quarta? Eu acho que foi um dia antes. Foi dia 21. Um dia antes, foi dia 21. Dia 20, eu falei, vida, vê se É. tem alguém que vai. Foi no dia 21. Arrumar uma carona. A gente foi na quarta, que foi dia 21 de maio. Aqui a gente está lembrando. E aí eu lembro que eu peguei R$100 também com um irmão meu, um amigão meu. E eu falei assim, cara, eu vou pegar, mas eu não vou. Aí no outro dia lá, a mamãe já me deu, a gente já tem dinheiro para gasolina e para os pedágios. E para comer. Compra bala. É. E a gente Sei saiu lá. daqui, eu dei aula até 12h45 e a gente, ó, encontramos com um pastor amigo nosso, demos carona e fomos embora. Foi. Chegamos lá, assistimos a pregação do Nicodemos, assistimos a pregação do Paul Tripp, assistimos os comentários lá do... Eu nem tinha noção. E ela sozinha aqui, atenta, né? Sobre o que... foi o Leandro, o reverendo Leandro, que falou Sobre o quê? sobre a questão dos projetos do Foi o City líder, City. foi um dos né? líderes da... Teve. Eu lembro que eu fiquei tão assim, estava tão vibrado de a gente está aqui até aqui. Né? De repente tem um grande pastor, amigo nosso, que eu perguntei, você está aqui no Rio e tal? Tá aqui? Ele, não, cara, hoje eu não posso, eu tive ontem lá em São Paulo, mas hoje eu não posso ir. E você tá aí? Eu falei, cara, eu peguei dinheiro de passagem para vir embora e gasolina, né? Para ir embora. Mas aí vai comer o quê? Eu vou comer nada, vou pegar bala aqui, a gente vai comer. Cara, esse sujeito me faz assim, me dá sua conta, depositou um valor que a gente pôde comer, né? Porque a gente estava com muita fome. Então, há um ano atrás, ela ficou atenta. E há um ano atrás, E eu fiquei atenta as propostas ao que né, poderia vir dali. dali. Eu estava terminando, né? Eu estava no último ano de treinamento de plantadores da Atos 29, já ficando triste, né? Eu falei, ai meu Deus, termina esse ano. E quando foi em novembro para dezembro, essa aqui ficou atenta, tem a inscrição Eles do falaram projeto lá. incubadora do City to City. E eu me preenchi ali. Eu vim pra casa, ainda busquei na internet, não vi nada. Falei assim, ai Senhor, esse E negócio esse- vai vir pra cá. E esse sujeito faz parte do treinamento lá, junto com pastores. E eu fico olhando para aqueles pastores e eu falo assim, gente, só tem gente grande aqui. Deus é bom. Deus é bom. Misericórdia. Mas eu quero falar para você o quê? Os planos do Senhor são maiores que o nosso. A gente não pode imaginar o que virá amanhã. Sabe aqueles filmes que ficam... Eu vi Hotel Ruanda, né? Tava de tarde, estava passando num canal aqui da TV do local. Hotel Ruanda. Você tem que estar bem para ver esse filme, né? Eu, pelo menos, sou assim. Porque chora, é tenso e é um fato real, é um filme pesado. E aí ele dá uma instrução para a esposa e para as crianças. Olha, se os soldados vierem, eles vão matar todos. Você faz um favor, você vai para o terraço e se você vê que está tudo cercado, você se joga lá de cima com as crianças. Me promete. E aí uma hora muito tensa e ela prometeu para ele. Então chegou no momento desse e deu tempo dele ir ao encontro dela e resgatar ela daqueles soldados que iria matar todo mundo, ia causar muita violência. E ele entrou em desespero porque ele foi para o terraço, não encontrou, e ele entrou em desespero porque ela se jogou. Quando ele olhou para trás, ele encontrou com ela e ela falou, eu não consegui. Então é como num filme, mas a vida real é assim, a gente não pode desistir. Sabe quando você fala, não tem mais jeito não, eu quero tirar minha vida, eu não quero mais, não tem mais expectativa, não tem mais nenhuma saída, não há ninguém que me dê crédito. Tem sim. Vai surgir alguém para te salvar. Vai surgir uma porta que você nunca imaginou. Vai surgir uma oportunidade. Não se desespere. Não se jogue do quinto andar. Não dê fim a algo que não é você que sabe o futuro. A gente gosta de previsões, né? Eu vivo falando, gente, me dá uma bola de cristal para ver se eu consigo. Saber o futuro, gente. Quem não quer? Eu vivo querendo. Pô, se eu soubesse que isso ia acontecer, fazia daquele jeito, não faria, né? Mas por isso mesmo que tudo se torna cheio de graça, porque o Senhor muda tudo. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente pode pensar, poxa, mas isso se aplica à minha vida desse jeito? Sim, A nossa vida. porque a gente está debaixo de um
soberano, governador, Amém. abençoado, agraciando-nos com a dádiva da vida. Tá amarrado, mulher. Mulher tem muita vontade de saber o que vai acontecer, gente. Vocês não têm noção, eu, né? Ainda bem que Deus não dá essa Mas Deus asa não à cobra. deixa, gente. Deus não quer fazer o quê? Ai, ai. Então, queridos, para a gente terminar aqui, Deus pertence. entenda, sabendo dessa verdade que o autor vai falar, né, agarra, preste atenção, Isso. para que você não perca o foco de que a sua vida está no governo do Senhor. Amém. E se Ele tem algo para realizar na tua vida e através da sua vida, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para começar a fazer o que Ele já te disse para fazer? Eu lembro até hoje disso. No início da minha caminhada de fé, a gente lá na reserva do Peró, e eu perguntando, Deus, eu quero saber o que é, o que eu preciso fazer. E eu já estava tendo noção que a minha chamada para a área, né, pastoral, e aí eu lembro de um pastor pregando, no meio da pregação, ele expondo um texto, e no texto ele falando, se você já sabe o que tem de fazer, por que você não faz? Não falou diretamente para mim, ele no meio da pregação. E aquilo foi muito forte na pregação. Porque eu pensei, se eu já sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? É. Se você sabe que tem uma prova de matemática amanhã, ou melhor, se você sabe que tem uma prova de matemática daqui a uma semana, Lucas, né, por que deixar para estudar no Um dia antes. Se você sabe que você vai ter um concurso e quer participar, por que não estuda agora? É. Se você sabe que está desempregado ou desempregada e pode haver uma possibilidade de trabalhar em alguma área, vai na internet, pega qualquer coisa ali, ensinando como lidar com isso. 3 passos para aqueles tutoriais que o Google traz para te dar um pouco de capacitação naquilo. Se você quer aprender sobre algo, estude, entenda. Não limite aquilo que Deus tem para a sua vida. O agir de Deus. Deus não tem limites. Amém. Volto a falar. Quando eu paro e penso, meu sonho era ter livros. E eu tenho os livros que o Senhor tem me deixado ter. E eu tenho até os puxões de orelha da senhora Elaine aqui, que diz, já leu? Já leu? Já leu? Então, não duvide. Amém. Isso não é palavra de coaching não, tá? Não é palavra Isso de é Bíblia. autoajuda não. É Bíblia, é ajuda do alto. Não é autoajuda não, é ajuda do alto. Deus tem planos maiores para a sua vida. Amém. Né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que vos desejais. Se o nosso coração estiver no Senhor, o fim que nós desejamos é para a glória dele. Amém. E a gente vai experimentar. Eu tenho assim, muita expectativa, muita esperança de que grandes coisas nós experimentaremos no Senhor durante essa pandemia e depois dela, depois da quarentena. Não porque é um clichê, não, qual é o nome que se dá? Um jargão. Mas é porque a gente persevera olhando tudo e todas as coisas que estão debaixo do domínio do Senhor pelos olhos daquele que domina todas as coisas, que é Jesus. Não duvide. Amém. Não desista, tá? Creia, persevere. Vamos orar? A gente louva o Senhor porque o Senhor tem sustentado a nossa comunidade de fé. Graças a Deus, né, eu sou pastor da comunidade cristã O Redentor. Tenho ali com os irmãos e as irmãs plantado essa igreja para a glória do Senhor. É um desafio, mas o Senhor tem nos sustentado. Amém. Nesse período de pandemia. Nós não atrasamos e não deixamos de honrar com o nosso compromisso do aluguel e da conta de luz. Louvado seja o nome Deus do é Senhor. bom E nem deixamos de ajudar outras pessoas que precisavam. também. Então, graças a Deus, eu louvo o Senhor, que tem sido bom para com a nossa comunidade.
eu espero quando isso tudo acabar, a gente possa dar início a outros projetos para alcançar aquele bairro que já tem sido alcançado também por outros irmãos de outras congregações de fé. Mas deixar ali a nossa oferta, a nossa contribuição também. Exato. A gente quer servir aquele bairro, aquele quarteirão, aqueles quarteirões, a ponto de o Senhor nos dando crescimento, tivermos que nos mudar dali, eles falarem, não vá, não saia. Então a gente quer realmente ser uma comunidade que possa servir. Sim, né? estamos ali no Caiçara, Doar. cortando total. Estamos ali no Jardim Caiçara, na rua Vocês veem que eu passo. Rua Inglaterra. Número 200 55. Mentira, 25. Não sei. Você botou 254 por quê? Porque eu errei, depois eu corrigi. É 225. Ah, tá. Número 225. Ali, indo pro Parque Burle. Eita, meti o pé no negócio. Indo pro Parque Burle ali, no final da rua, perto da lanchonete Grego. A gente tá ali, tem uma placa grande, preta, Redentor. escrito Redentor. Tem uma esquina, tem um lugar chamado Império das Cestas Básicas. A voz sumiu, viu? É Império das Cestas Básicas. Gente, meu sonho era ter uma voz grossa. Ah, sim. Isso Deus não me deu. Aí ele fica impostando a voz assim. Porque senão eu falo assim, entendeu? É muito estranho. Olha só, você que quiser também nos ajudar com cestas básicas, com alimentos, tá? Poxa, eu consigo doar uma cesta básica de R$10, de R$20, de R$30, de R$50, o que for, tá bom? Pode entrar em contato com a gente em inbox. A gente vai, busca na sua casa, se você tiver algum problema, mascarado, né? Todo protegido, com álcool e gel. O braço assim, pega. Por quê? Porque a gente tem recebido pedidos de ajuda. A gente começou contribuindo lá com o Promir, e aí as pessoas perguntam, né? Vocês estão com cestas? Vocês podem ajudar? Então, quem puder ajudar, a gente também está recebendo para contribuir. Vai contribuir, tá bom? Só tem uma coisa. A gente precisa o quanto mais rápido possível, se você puder. Sim. Everson, uma pergunta que não quer calar. Quando voltamos aos cultos? Agora, um momento de revelação. Calma. A bola de cristal que eu quero é para essas coisas, Como gente. não sou Kodak, não consigo revelar. Olha, A gente não a sabe. gente vai voltar quando o Senhor, assim, em sua soberana decisão, decretar. Volte. Eu espero que a gente Não consiga voltar para o sabemos. meio de junho, julho. Não sei. Poxa. A gente, olha só. Pastores têm a tendência de serem colocados como pessoas que têm resposta para tudo. Não temos. Isso. E eu gostaria de dizer, não mas... tenho vergonha de te falar. Eu não sei. Não sei. Não sei. Quero muito que a gente julho, volte. né? Maio. Agora a gente está no meio de maio. 20 não, né? Mais do meio. Junho. Quem sabe julho, né? A gente não... Eu te convido a fazer uma oração comigo. Essa oração é infalível. Eu vou te falar, essa é uma daquelas orações que Deus responde muito rápido. Que a gente possa orar o seguinte: Senhor, revela o que está em oculto. Ele já até... É uma oração que não tem... mas... Para Então, essa situação... Por quê? O Senhor é capaz de revelar tudo que está oculto. O quão grave tem sido a Covid no Brasil ou não, ou quão grave tem sido o envolvimento político adverso e favorável à quarentena ou não. Se a gente orar, o Senhor há de revelar e jogar tudo por terra e fazer o que é o melhor para o Brasil. Se tivermos que ficar realmente mais um mês, o Senhor sustentará. Se tivermos que ficar 2 meses, o Senhor sustentará. Mas se o Senhor tiver também que falar, acabou, agora vai vir a revelação dele, mostrando que daqui a 15 dias volta a ser tudo normal, Deus está no controle. Vamos orar? Pai de amor e de graça, nós bendizemos o teu santo nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Revela, Senhor, tudo que estiver em oculto, no governo, seja nacional, né, no nível, no âmbito presidencial,
no âmbito estatal, né, do Estado, Traz a luz, Senhor. e no âmbito do meu Pai municipal, estadual e municipal, melhor dizendo. Pedimos para que o Senhor revele, traga o que está em oculto, Amém, Pai. porque, Pai, Limpa. muitas coisas estão em oculto e sempre o prejudicado disso tudo somos nós, o povo que trabalha, pobre, e mais ainda aqueles nossos amigos e irmãos que vivem num nível de pobreza maior. Sempre o povo paga o preço. Aleluia. Então, Pai, olha para o povo com cuidado, que sempre o Senhor olha, e com misericórdia. Perdoa os nossos pecados como igreja, perdoa os nossos pecados como povo brasileiro. Amém, Senhor. A gente precisa da Tua intervenção. Precisamos muito, Precisamos da Tua intervenção. Porque há pessoas morrendo de fome porque não podem trabalhar. E há muitas outras morrendo porque lhe é negada o benefício da ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês. Muito bom que vocês estiveram aí com a gente, acompanhando. Tu não falou da oferta? Quem quiser ofertar para a nossa comunidade, é só procurar inbox, tá bom? A gente Isso. passa para vocês a... O que você fez? Isso. A conta da... Você fez um print? Fiz. Sem me avisar? Ai, Eu saí de olho fechado. Faz de novo, por favor. gente, todo dia assim. Agora sim. Aquele olho fechado lá é seu. Ah, não, mas tá melhor. Você sabia que quando eu tinha aquela máquina de tirar foto de rolo, eu queimava umas 20 porque o olho ficava fechado? Ah, eu saía sempre com o olho assim, ó. É dela que eu tô falando. Amém? Gente, foi bom. Eu tô aqui com vocês um tempinho porque eu tô com muita saudade de vocês. Muito, muito. A gente tá, eu botei ali, a gente tá doido por uma aglomeração. Mas isso vai vir, vai passar, Amém, tá bom? vai passar. Esse Gente, tempo é importante. Vocês que estiveram aí com a gente, acompanhando, quem precisar aí de um momento de algum pedido específico, de oração ou de ajuda, Manda. pode mandar inbox, tá bom? Sim. Que a gente... Quiser se comunicar, vai lá no inbox do Everson, chama Quem ele. tem meu WhatsApp pode falar comigo, tá Sim. bom? Eu não dou meu WhatsApp para estranho. É, né, gente? É complicado. Mas pode falar inbox, dá pra falar mas por inbox eu som, falo. por digitação, por tudo. Tá bom? Deus abençoe. Mentira, dou meu WhatsApp para qualquer um. Eu que não dou. Fomos! Tchau!